Galo! Ê, Galo! Você vê que eu fico até perdido. Eu acabei de falar preços inacreditáveis, pode acreditar. Da Santa Cruz Acabamentos. Estou falando sério, eu não tô bem. Acho que nenhum atleticano tá, né? Ô, Galo, pelo amor de Deus, Galo. O time do Lanús é fraco. Time fraco, mas o Galo não conseguiu marcar nenhum gol. E no fim das contas, nos pênaltis, acabou perdendo mais uma final, a terceira seguida. Já havia perdido no ano passado, há um ano, Copa do Brasil e Libertadores. E agora também perdeu a Sul-Americana. Vamos trazer o nosso time de debatedores. O João Vitor Xavier, a Nath, o Marques, grande ídolo. Tô ansioso pra te ouvir, viu, Marques? Porque não bastasse o astral lá embaixo, outra derrota com o Galo, né? Sendo melhor em grande parte do jogo, desperdiçando as principais cobranças. Agora tem o Flamengo amanhã na Arena MRV e o Flamengo podendo ser campeão de novo dentro da Arena MRV. Flamengo vencendo o Atlético e o Palmeiras não vencendo o seu jogo, perdendo, né? O empate ainda mantém o Palmeiras vivo. Se o Palmeiras perder, Flamengo vence o Galo, Flamengo campeão de novo dentro da Arena MRV. Pelo amor de Deus. Ô Marques, grande ídolo, referência. Outra derrota em uma decisão. Que semana difícil pro torcedor do Galo. Tá difícil de engolir ainda essa final de Copa Sul-Americana. Marques, grande abraço. Fala, Thiago. Meu velho, a semana começa, né, com o Atlético curando ainda algumas feridas, né, de difícil cicatrização, né, a perda pro Lanús realmente foi inesperado, porque o Atlético de fato tinha um time melhor, né, e na minha opinião tinha obrigação de levantar esse título, né, mas é uma página virada, né, amanhã já tem o Flamengo, há de se mexer nesse vestiário, há de se mexer no coração e na mente desses atletas, né? O Atlético ainda tem questões a serem resolvidas no Campeonato Brasileiro, buscar, né, dentro das suas possibilidades aquilo que ainda é objetivo na competição, que é uma vaga na Libertadores, que seja na fase pré-Libertadores, né? Mas tem que brigar com toda a sua força até o final. Muito trabalho psicológico agora, principalmente com aqueles atletas que muito sentiram essa perda, né? Até os mais experientes. Eu vi um Hulk muito sofrido no final do jogo. Precisa do carinho interno hoje, né? Da comissão técnica, das pessoas que fazem o Atlético internamente, né? Biel, que perdeu pênalti, o Vitor Hugo, enfim, todos os atletas que estão com a cabeça pesada, obviamente, pela perda, né? Precisam de uma retomada, e quem vai fazer isso é o departamento médico, é o departamento de campo, né, comandado pelo Sampaoli, que já tem que mexer rapidamente no coração e na mente desses atletas, né, porque amanhã tem um compromisso dos mais importantes, Thiago. O Flamengo está vislumbrando ser campeão na casa atleticana, né, e jamais isso pode ser permitido, né? Então é lavar a roupa suja hoje, principalmente, né? Mexer novamente, né? Volto a falar, na mente e no coração dos atletas, né? Porque a vida continua, meu velho. Por mais duro que o resultado seja, e foi no último sábado, a vida continua e a retomada com uma grande vitória amanhã será essencial. Tamo na torcida como sempre, meu velho. Vamos pra cima, Galo. Forte abraço aí, amigo. Outro, Marques, abração pra você, sempre uma palavra muito importante. Ô, João Vitor Xavier, também quero te ouvir. Óbvio que o torcedor tá muito ressentido em relação ao sábado, fico até preocupado com relação ao público. O Pedro Abílio já vai trazer a venda de ingressos, começou pro jogo de amanhã, mas a turma tá muito ressentida com tudo que rolou no fim de semana. Quero a sua análise também de mais esse título perdido pelo Galo. João, fala comigo. O Thiago, é claro que tem um peso muito grande para essa temporada e para a temporada do ano que vem o que aconteceu com o Galo no Paraguai. O Galo foi para um jogo em que era melhor do que o seu adversário, um elenco melhor, um time melhor, uma condição muito melhor e não conseguiu vencer. E acho que o Atlético pode tirar muitas reflexões do que aconteceu no jogo de sábado, né? Reflexões para a temporada, reflexões para o ano que vem. O que aconteceu
aconteceu vai trazer um prejuízo enorme para o Atlético, do ponto de vista financeiro e também do ponto de vista de calendário. É muito difícil a classificação do Atlético para a Libertadores pela via do Campeonato Brasileiro. Não está descartada a classificação, ainda tem chances matemáticas, mas é pouco provável que o Atlético consiga essa classificação para a Copa Libertadores do ano que vem. Acho que o Atlético precisa, em especial, Thiago, tirar uma reflexão sobre a montagem do elenco, sobre a formação do seu elenco para o ano que vem. O Atlético não pode transformar o que aconteceu numa terra arrasada, né? Eu ouvi muita gente falando sobre investimento, que falta investimento, e disso eu discordo. Não faltou investimento para o Atlético. O Atlético investiu muito quando trouxe o Rony, investiu muito quando trouxe o Júnior Santos. O Atlético tem uma das folhas de pagamento mais caras do futebol brasileiro. Talvez a reflexão que o Atlético precise fazer para o ano que vem é na melhor maneira de investir aquilo que está sendo aportado no clube, aquilo que está sendo colocado no clube. Um erro importante do Atlético para essa temporada foi ter se prendido muito a um modelo de elenco que era o modelo que o Cuca queria. E esse modelo construído pelo Cuca, ele foi refletido nessa decisão da Copa Sul-Americana. O Atlético entrou com um elenco com idade superior a 31 anos. Quando você pega o ataque do Atlético para essa decisão, com o Bernard, com o Hulk, com o Dudu e com o Rony, todos jogadores com mais de 30 anos. Todos jogadores já com uma idade avançada. E num futebol de muita intensidade, é preciso que você tenha energia, você tenha força física. Então, talvez a principal lição para o Atlético para o ano que vem é a lição de pensar num elenco com muita energia, pensar num elenco com o que é dito hoje pelos técnicos de intensidade, de rejuvenescer o elenco, de dar mais oportunidades para a base, e até pegando um jogador que foi chave, que foi central nessa decisão, que é o Biel, de talvez o Atlético pensar de, ao invés de buscar um Biel, que não deu certo em alguns clubes por onde passou, que não tinha uma carreira que justificasse ele estar numa final de Sul-Americana, talvez fosse melhor estar dando oportunidade para os jovens talentos da base do Atlético, né? Então, acho que são essas as reflexões que o Atlético precisa fazer, sem transformar uma derrota em terra arrasada, como eu vejo muita gente querendo fazer na internet. O Atlético chegou em 3 decisões nos últimos 2 anos. O Atlético chegou a uma decisão de campeonato sul-americano da Libertadores, um outro sul-americano que é a Copa Sul-Americana e uma decisão de Copa do Brasil. Sei que isso não conforta o torcedor que quer ver o time ganhar. E o Atlético poderia ter conquistado os 2 títulos, né? A Libertadores, onde jogou com um a mais, e a Sul-Americana, onde tinha um time infinitamente melhor do que o seu adversário. Mas, se não serve de consolo, porque o torcedor quer a vitória, acho que todo atleticano queria e merecia o título no sábado, eu acho que também serve para uma reflexão. Só chega quem tem algo bem feito sendo construído. Se não tivesse, não estaria chegando em decisões. É ajustar mais, é arrumar mais a casa para que, com ajustes e investimentos, possa chegar e possa conquistar, que é o que quer o torcedor atleticano. Ô Galo, já tem compromisso importante amanhã, Pedro Abílio, e uma revelação em primeira mão na Itatiaia. Pode ter novidade no Atlético antes do final do Campeonato Brasileiro, Abílio? 4 jogos faltando, né, Thiago? Vamos observar. Um abraço pra você, pra todo mundo ligado no Rádio Esportes. O doutor Rodrigo Lasmar esteve mais cedo aqui na Itatiaia participando do Rádio Vivo com o Eduardo Costa, com a Fernanda Viegas, e ele revelou em primeira mão a situação da recuperação do atacante Coelho. O argentino há 2 meses passou por uma cirurgia depois de uma fratura na fíbula. Vamos ouvir o doutor Rodrigo Lasmar sobre o estado atual neste fim de novembro, neste fim de temporada. Como está o Coelho, doutor? Ô, doutor, vamos dar um exemplo aqui bem conhecido. O Coelho, esse jogador do Atlético, ele estava no melhor momento da carreira dele, da passagem dele pelo Galo, quando sofreu uma contusão horrorosa. O que houve naquele dia, ele rompeu o ligamento, é isso? Ele teve uma fratura em mais de um local no tornozelo, em mais de um osso. Ele teve uma ruptura completa do ligamento da parte interna do tornozelo. Isso há cerca de 2 meses, tem 2 meses que ele se machucou. O seguinte, se esse acidente com ele, se essa contusão ocorresse 10 anos atrás,
Qual seria o tempo médio de recuperação para ele voltar a jogar futebol? 6 meses. Precisaria de ficar muito tempo imobilizado, engessado, a musculatura toda se perderia, até conseguir voltar, um período longo. Nós estamos com 2 meses, ele está no campo, está correndo, está começando a trabalhar com bola. Eu só tenho mais 3 jogos pro Atlético, né? 3, Isso, né? 4 jogos. 4. Há a possibilidade dele jogar no último? Nós estamos trabalhando forte. Quem sabe, de repente, aí nessa sequência final, ainda ter o reforço do Coelho. Nós estamos lutando por uma vaga na Libertadores e a gente vai fazer todo o possível para tentar recuperá-lo. Rodrigo Lasmar falando sobre a recuperação do Coelho, que por mais um dia faz essa corrida no gramado em recuperação dessa situação, Thiago. O Atlético treinou pela manhã com Alan Franco fazendo trabalhos internos, hein? Ele deixou exausto e sentindo muitas dores na região do quadril, onde sofreu uma lesão muscular, ainda com a seleção equatoriana na semana passada, e jogou no sacrifício no fim de semana. A Itatiaia apurou também, Thiago, que o atacante Rony deixou o Defensores del Chaco e o Paraguai sentindo dores musculares. O Galo não tem amanhã Igor Gomes, que está suspenso pelo 3º amarelo. Sampaoli já fechou a preparação há pouco na cidade do Galo e define nas próximas horas, né, a escalação do Atlético para encarar o Flamengo. Uma coisa que eu te falo é certa, viu, Thiago? O Atlético não conseguiu engrenar ainda na venda dos ingressos para essa partida de terça-feira, 9h30 da noite. A ferida, como disse o Marques, né, tá muito recente, muito aberta, vai demorar um pouquinho a cicatrizar.